Hoje teremos uma palestra bíblica baseada na Bíblia. O tema é: você confia em Jeová? Observe que é uma pergunta. Você confia em Jeová? Quem fará para nós é nosso irmão Gustavo Brizola. Vamos dar nossa devida atenção. O tema do discurso é uma pergunta de reflexão. Será que nós, aqui presentes, confiamos em Jeová? Durante esse discurso, nós vamos abordar alguns pontos onde nós podemos fazer uma autoanálise. Será que eu tenho demonstrado confiança em Jeová nesse aspecto? Veremos como nós podemos desenvolver confiança em Jeová e também como aumentar a nossa confiança em Jeová. O primeiro ponto que nós vamos considerar diz respeito aos governos políticos do mundo. Qual será que é a situação política do mundo hoje? Um mundo totalmente dividido. Não há unanimidade sobre qual modelo de governo é melhor, qual modelo de governo dá mais certo. Esse é o cenário do mundo hoje. Fome, guerras, corrupção, violência são apenas alguns dos inúmeros sintomas de um mundo que é mal gerido. E vários líderes políticos no mundo têm feito sérias perseguições ao povo de Deus. E isso não é algo novo, é algo que acontece já há bastante tempo, como nós podemos ver na primeira imagem. Nessa imagem nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se recusaram a se curvar diante de uma imagem. O resultado? Eles foram punidos por conta disso. Se nós avançarmos um pouco mais na história humana, nós veremos um pouco a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo continuou pregando, continuou ensinando as pessoas, apesar de perseguição. O resultado? Ele foi preso. Será que a situação melhorou? Será que parou por aí? Na verdade, não. Essa situação continua até os nossos dias. É o que nos mostra a próxima imagem. Nós vemos que muitos de nossos irmãos estão presos por defenderem a sua fé, por manterem a integridade. De acordo com alguns dados de abril de 2024, mais de 197 testemunhas de Jeová estão presas em todo o mundo por conta da sua fé, por manterem a sua lealdade a Jeová. Isso é uma clara evidência de uma severa perseguição dos governos políticos ao reino de Deus, ao povo de Deus. E como será que os líderes religiosos têm lidado com essas situações? Será que depositam a sua fé no reino de Deus? Ou será que depositam toda a sua confiança nesses governos humanos? Muitos líderes religiosos, e isso não é algo novo, têm se apegado a governos políticos, feito alianças políticas, se candidatado a cargos políticos. Muitos são eleitos políticos em seus países, e já há um bom tempo, e continua nos nossos dias, que muitos líderes religiosos têm uma grande influência nas decisões tomadas em seus países. Quais têm sido os resultados desse mundo politicamente dividido, unido a esses líderes religiosos? O que nós vemos no mundo hoje? Falta de amor, que ocasiona em guerras, guerras essas que acabam com a paz do mundo. Um mundo totalmente dividido. Essa é a situação que nós encaramos no mundo hoje. Será que nós depositamos a nossa confiança nesses governos humanos, que fazem tão mal ao povo de Deus? Ou será que nós depositamos a nossa confiança no reino de Deus, que vai resolver todos os problemas que nós encontramos hoje? Agora, nós vamos fazer um contraste entre esse mundo dividido em sentido político e como é o povo de Deus. Será que o mundo hoje, de uma maneira geral, é unido? Muitos não conversam uns com os outros porque têm diferentes opiniões quanto à política. Não conversam com os outros por causa da cor da pele, classe social, país em que nasceram. Será que é isso que Jeová espera do seu povo? Vamos ver a resposta da Bíblia? O Salmo capítulo 133, e o versículo 1. Salmo 133, versículo 1, que nos diz assim: Vejam como é bom, como é agradável, irmãos viverem juntos em união. Como é bom. E como Jeová se agrada disso,
de ver o seu povo unido, com um só pensamento, um só coração, assim como nós estamos agora aqui no Salão do Reino. Pessoas de diferentes cores de pele, diferentes classes sociais e até mesmo de diferentes países, mas todos com um só pensamento, um só coração, assim como Jeová espera do seu povo. Nós vamos ver agora alguns pontos, algumas características que Jeová espera do seu povo. A primeira delas diz respeito a um trabalho que seria feito quando nós estivéssemos vivendo nos últimos dias. Vamos ver que trabalho era esse? No livro de Mateus, capítulo 24, o versículo 14, nós vamos ler a parte A. Mateus 24, 14, a parte A, que nos diz assim: E essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada. O primeiro ponto aqui fala sobre boas novas. Talvez você, que nos visita pelas primeiras vezes, se pergunte o que são boas novas. Boas novas são boas notícias que Deus tem de um mundo melhor, livre de sofrimento, da maldade, da criminalidade. E sobre essas boas novas, o texto nos mostra que elas seriam pregadas em toda a terra habitada. E as testemunhas de Jeová têm feito um enorme esforço em pregar o maior número de pessoas possível, pregando em lugares isolados, de casa em casa, conversando com as pessoas, por meio dos carrinhos. Também conversam por meio do telefone, cartas. O povo de Deus tem feito um enorme esforço para conseguir contato com o maior número de pessoas possível. Será que recebem algo financeiramente por isso? Não. É um trabalho voluntário, motivado por dois aspectos: o amor a Jeová e o amor às pessoas. Esse trabalho, feito em conjunto, tem unido o povo de Deus. O segundo aspecto é que Jeová, ele é um Deus feliz. Então, como ele espera que cada um de nós sejamos? Felizes também. Que nós tenhamos uma vida agradável, na companhia de pessoas que amamos, que vivamos uma vida boa, que sejamos felizes. É isso que Jeová espera de nós. Qual Deus feliz, Jeová espera que os seus servos também sejam felizes. O terceiro aspecto diz respeito a tomadas de decisões. Como muitas pessoas tomam suas decisões? Muitos acreditam nas suas decisões, que vão tomar as melhores decisões, que sempre vão saber o que fazer. Mas imagine assim: quem nos criou? Jeová. Então, quem melhor pode nos orientar? Quem melhor pode nos ajudar sobre como devemos agir, sobre que coisas nós podemos fazer para ter uma boa vida? Jeová. E é isso que o texto que nós vamos ver nos ensina. O texto de Provérbios, capítulo 3, e o versículo 5. Provérbios 3, o versículo 5, nos diz assim: Confie em Jeová de todo o seu coração, não confie no seu próprio entendimento. Nós somos limitados. Muitas vezes não vamos conseguir tomar as melhores decisões por nós mesmos, mas com a ajuda de Jeová, sim. Mas talvez você pense assim: como eu posso consultar a Jeová sobre uma decisão que eu vou tomar? Por dois modos. O primeiro, por ouvir o que Jeová tem a nos dizer. Como nós fazemos isso? Por meio da leitura da Bíblia. Ali nós vemos orientações que Jeová tem a nos dar sobre o que fazer para ter uma boa vida, para tomar boas decisões. E o segundo ponto, por falar com Jeová. Nós fazemos isso por meio de nossas orações. Conversando com Jeová, pedindo a Ele orientação sobre que decisões tomar, sobre o que seria melhor fazer. Jeová, com certeza, está disposto a nos ajudar se nós buscarmos a sua ajuda. E o quarto ponto é por não sermos preconceituosos. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas são preconceituosas. Jeová criou cada um de nós. Independe da classe social, da cor da pele, do país em que nascemos, homens, mulheres, jovens, idosos, todos nós fomos criados por Jeová. Jeová não tem preconceito. Como Ele espera que nós sejamos? Assim como Ele, livres de preconceito. Agora, com esses pontos em mente, será que há diferença entre quem serve a Jeová e quem não serve? Sim.
Mas por que essa diferença? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? No Salmo 46, os versículos 1 a 3. Salmo 46, os versículos 1 a 3. Inicialmente nós vamos ler o 1. Deus é nosso refúgio e nossa força, uma ajuda encontrada prontamente em tempos de aflição. É assim que Jeová espera que nós o enxerguemos, como o nosso refúgio, como a nossa força. E quando você lê refúgio, o que você imagina? Um lugar onde você se sente seguro, um lugar onde você se sente protegido, um lugar onde você não sente medo. É assim que nós devemos encarar a Jeová. Porque assim nós vamos ver a sequência do relato. Por isso é que não teremos medo, ainda que a terra se transforme, ainda que os montes caiam nas profundezas do mar, ainda que as águas do mar façam estrondos e espumem, ainda que a sua turbulência faça os montes tremer, ainda que tudo isso aconteça, se nós tivermos a Jeová como nosso refúgio, como a nossa força, nós não teremos medo. Quando leu essas palavras, se sentiu confiante? Que bom, isso é ótimo. Continue assim, aumentando a sua confiança em Jeová. Mas e se quando você leu, você pensou assim, olha, eu não sei se eu tenho tanta confiança assim em Jeová. Ficou um pouco receoso. Não desanime. Nós vamos ver agora como nós podemos desenvolver confiança em Jeová e como podemos aumentar a confiança que nós temos em Jeová. Vamos ler um texto que nos ajuda? Provérbios capítulo 1 e o versículo 33. Provérbios 1 e o versículo 33, que nos diz assim: Mas quem me escuta residirá em segurança e ficará tranquilo, sem temer nenhuma calamidade. Então, uma maneira de desenvolvermos confiança em Jeová é por escutar a Jeová. Como nós já vimos, escutamos a Jeová por meio da leitura da Bíblia. Mas podemos fazer algo mais. Vamos ver agora o livro de Provérbios, capítulo 22 e o versículo 19. Provérbios 22, 19. Que nos diz assim: A fim de que a sua confiança esteja em Jeová, dou-lhe hoje conhecimento. O segundo aspecto é o conhecimento. Para desenvolvermos conhecimento, nós fazemos isso por fazer uma leitura e meditação da Bíblia, por fazer o nosso estudo da Bíblia, por fazer o estudo pessoal, o estudo em família. Assim nós vamos desenvolver confiança em Jeová. Assim, nós teremos confiança para ficar tranquilos, sem temer. Nós vamos desenvolver confiança em Jeová, ao passo que nós estudarmos a sua palavra. Nada pode acabar com a paz de quem escuta Jeová. E isso vai fortalecer a nossa confiança. Nós também podemos fortalecer a nossa confiança por meditar no exemplo de servos leais de Jeová do passado. Um exemplo que nós podemos citar é o de Neemias. Neemias recebeu uma designação difícil: reconstruir as muralhas em Jerusalém. Essa designação por si só não era simples, ela já era desafiadora. E, além disso, o povo passou por zombaria dos povos vizinhos ali. Algumas palavras que eles ouviram foram as seguintes: esses judeus fracos acham que vão fazer isso sozinhos? E até uma raposa conseguiria derrubar essa muralha. Essas palavras desanimavam. A zombaria desanimava, era natural. Mas mesmo assim, eles continuaram com a construção da muralha. Ao passo que foi concluindo ali a construção da muralha, que ela estava próxima ao fim, eles passaram agora por uma perseguição mais direta, por uma ameaça mais direta. Então, além de zombaria, de humilhação, agora eles tinham ali algo mais direto nesse sentido. Naturalmente, como humanos imperfeitos, eles sentiram medo. Mas o que os ajudou? Vamos ver as palavras de Neemias, em Neemias capítulo 4, versículo 14. Neemias capítulo 4, o versículo 14, que nos diz assim:
quando percebi que estavam com medo, fui imediatamente dizer aos nobres, aos subgovernadores e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de Jeová, que é grande e inspira temor, e lutem por seus irmãos, seus filhos e suas filhas, suas esposas e seus lares. Eles sentiram medo? Sim, sentiram medo. Mas as palavras que foram de ajuda foram as seguintes: lembrem-se de Jeová. Ao se lembrar de Jeová, eles tiveram confiança para continuar aquela construção, para continuar com aquela obra, e tiveram êxito. Será que nós nos lembramos de Jeová? Quando as coisas estão bem, agradecemos a Jeová por tudo que Ele faz por nós? Pela vida, pela saúde relativa que nós temos, pela liberdade que temos de pregar as boas novas. Temos muitos motivos para agradecer a Jeová. Quando passamos por momentos difíceis, nós pedimos a ajuda de Jeová também. Encorajamento, força, fé, e devemos fazê-lo. É natural, quando passamos por momentos difíceis, recorrermos a Jeová em busca de ajuda. Mas mesmo em momentos difíceis, nós temos muito a agradecer a Jeová e devemos fazê-lo. Uma maneira que nós temos de mostrar gratidão a Jeová é mostrada para nós em Colossenses 3:23. Nós vamos ver como nós podemos mostrar gratidão a Jeová. Colossenses 3, o versículo 23. Que nos diz assim: o que for que fizerem, trabalhem nisso de toda a alma, como para Jeová e não para homens. Uma maneira de mostrar gratidão a Jeová é por trabalhar de toda a alma, de todo o coração. Você aqui presente, que serve como pioneiro na congregação, parabéns! Você tem se esforçado em dar o seu melhor, de toda a alma, de todo o coração. Você, publicador zeloso das boas novas, parabéns! Você tem se esforçado em dar o seu melhor, de toda a alma, de todo o coração. É isso que Jeová espera de nós, o nosso melhor, de todo o nosso coração. E será que Jeová faz comparações entre aqueles que podem fazer mais para Jeová e aqueles que, por algum motivo ou outro, não conseguem fazer tanto quanto gostariam? Vamos ver 2 relatos? O primeiro deles está em Marcos capítulo 14, o versículo 3. Marcos capítulo 14 e o versículo 3, que nos diz assim: e quando ele estava em Betânia, comendo na casa de Simão, o leproso, chegou uma mulher com um frasco de alabastro que continha óleo perfumado, nardo genuíno, muito caro. Ela rompeu o frasco de alabastro e começou a derramá-lo sobre a cabeça dele. Esse relato é o que nós temos nessa imagem. Maria, a irmã de Lázaro, ela abriu ali um óleo muito valioso e derramou sobre a cabeça de Jesus. O valor desse óleo é destacado para nós no versículo 5, 300 denários. 300 denários era o equivalente a 1 ano de trabalho. Então, realmente, tinha um valor altíssimo aquele óleo. Ela tinha bastante a oferecer e ofereceu o seu melhor, de toda a alma, de todo o coração. Como Jesus encarou? O versículo 8 nos mostra que ela fez o que pôde. Jesus ficou muito feliz, porque ela tinha dado o seu melhor, de todo o coração, de toda a alma. O melhor que ela tinha a oferecer era muito em sentido financeiro, e ela o fez. E Jesus ficou muito feliz por conta disso. Agora, nós vamos ler um outro relato, de Marcos, capítulo 12, os versículos 41 a 44. Marcos 12, 41 ao 44, que nos diz assim: e ele se sentou, com os cofres do tesouro à vista, e começou a observar como a multidão punha dinheiro nos cofres do tesouro. E muitos ricos punham neles muitas moedas. Chegou então uma viúva pobre, e pôs neles 2 pequenas moedas, de pouquíssimo valor. Ele chamou então os discípulos e lhes disse: digo-lhes a verdade, esta viúva pobre pôs nos cofres do tesouro mais do que todos os outros,
Pois todos eles puseram do que lhes sobrava, mas ela, da sua carência, pôs tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. Esse relato é o que nós vemos nessa imagem. A viúva pobre, à frente na imagem, ela colocou 2 pequenas moedas de pouquíssimo valor. Provavelmente o lepton, que era a moeda de menor valor à época. Então, será que financeiramente tinham um valor alto as moedas que ela colocou? Não, o valor era bem baixo. Mas como Jesus encarou? Jesus disse que ela pôs mais do que todos os outros. Ela pôs tudo o que ela tinha. Ela fez de todo o coração, de toda a alma. E Jesus ficou muito feliz com isso. Então, o que nós aprendemos desses relatos? Maria abriu um óleo valioso, um valor muito alto, 300 denários, o salário de um ano. A viúva pobre colocou 2 moedas de pouquíssimo valor, mas as 2 fizeram de todo o coração, de toda a alma, deram o seu melhor. Você aqui presente, assim como Maria, oferece muito a Jeová do seu tempo? Parabéns. Continue se esforçando em dar o seu melhor, de todo o seu coração. E Jeová fica muito feliz com isso. Ou será que no seu caso você se sente como a viúva pobre, que não pode oferecer tanto quanto gostaria? Parabéns. Jeová fica muito feliz com o seu esforço, como publicador zeloso de dar o seu melhor. O que Jeová espera de cada um de nós? O nosso melhor, de coração, que nós façamos de toda a alma para Jeová. Quer muito, quer pouco, o que Jeová espera é o nosso melhor, de todo o nosso coração. Como você que nos visita pelas primeiras vezes pode dar o seu melhor a Jeová? Por se esforçar em estudar a Bíblia. Você já estuda a Bíblia? Se não, converse com o indicador no final da reunião e peça a ele um estudo da Bíblia. Isso vai ser muito bom para você. Se você já estuda, continue se esforçando em estudar a palavra de Deus. Continue preparando o seu estudo, participando nele com frequência. Se esforce em assistir às reuniões sempre que possível. E Jeová vai ficar muito feliz, porque você está dando o seu melhor. Como cada um de nós, como publicadores aqui na congregação, podemos dar o nosso melhor de toda a alma, de todo o coração. Também por meio do estudo da Bíblia, por meio de nossas orações. Mas vamos destacar um aspecto em especial, que é o aspecto ministerial. Quando nós damos o nosso melhor no serviço a Jeová. Quando oferecemos a Jeová tudo o que nós temos, de coração, de toda a alma. É isso que Jeová espera. Lembrem-se, Jeová espera o nosso melhor, de cada um de nós. Jeová espera que nós façamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Jeová, ele tem pacientemente esperado que as pessoas tomem uma posição. Jeová tem feito muitos esforços, por meio das testemunhas de Jeová, para que várias pessoas tenham contato com a organização de Jeová. As testemunhas de Jeová têm feito um trabalho grandioso nesse sentido, buscando o máximo de pessoas possível para que elas possam conhecer a Jeová, se arrepender das coisas erradas que fazem e viver uma vida que agrada a Jeová, uma vida agradável, uma vida feliz. Nós vamos ver uma imagem que nos mostra um dos meios que nós temos de fazer isso. Por meio dos carrinhos, as testemunhas de Jeová têm conseguido contato com muitas pessoas. Esse evento em especial que nós temos aí na imagem é um evento esportivo que aconteceu na Argentina. E ali tinham carrinhos de vários idiomas e muitas pessoas conseguiram contato com Jeová por meio dessas publicações, conseguiram ali conhecer a Jeová. Uma outra maneira é que por meio da pregação, ela ocorre também em lugares isolados, em lugares de difícil acesso. As testemunhas de Jeová têm se esforçado em pregar a parte mais distante da terra. Esse evento que nós estamos vendo aí aconteceu em 2019, na Venezuela, e cerca de 640 testemunhas de Jeová se deslocaram para essas regiões para pregar, para ensinar as pessoas, e ali muitas tiveram seu primeiro contato, talvez até conheceram o nome de Jeová ali, nessa ocasião. Uma outra maneira é por meio do telefone. Muitas pessoas vivem em condomínios fechados, em prédios,
onde é difícil nós conseguirmos contato com elas de casa em casa. Mas muitos irmãos têm se esforçado em pregar ali por meio do telefone para conseguir contato com essas pessoas que vivem nesses lugares mais fechados. A próxima imagem nos mostra que uma outra maneira é por meio das cartas. Por meio das cartas, muitas pessoas têm tido seu primeiro contato com a organização de Jeová. É evidente que as testemunhas de Jeová têm feito um esforço grandioso para conseguir contato com o maior número de pessoas possível. No site jw.org, nós podemos encontrar mais de 1000 idiomas, onde há ou o site completo ou algumas publicações disponíveis ali para download. A tradução do Novo Mundo está disponível em mais de 180 idiomas, para que várias pessoas consigam contato com a palavra de Jeová. E as testemunhas de Jeová têm pregado a parte mais distante da terra. E você está de parabéns por se esforçar nesse trabalho tão importante. Esse trabalho, ele é feito de modo alegre, de todo o coração, de toda a alma, como nós já vimos. Por amor a Jeová e por amor às pessoas, as testemunhas de Jeová têm se esforçado em conversar com todos. Mantenha a sua confiança até o fim. O mundo que nós vemos hoje, ele é passageiro. Não devemos depositar a nossa confiança em algo que logo vai deixar de existir. Mas devemos depositar a nossa confiança no reino de Deus, que vai resolver todos os nossos problemas. Um mundo melhor, livre da maldade, livre da criminalidade, da morte. Devemos depositar a nossa confiança nesse reino, que, diferente dos governos do mundo hoje, vai ser eterno, vai durar para sempre. Que todos nós perseveremos, continuemos nos esforçando em desenvolver mais confiança em Jeová a cada dia. Essa confiança vai nos ajudar a perseverar, apesar de dificuldades, apesar de provações. Confiando em Jeová, todos nós podemos conseguir alcançar o nosso objetivo. Devemos fortalecer a nossa confiança a cada dia. O mundo tenta nos desanimar, tenta nos enfraquecer. Por isso, devemos aumentar a confiança em Jeová, pois assim nós seremos muito recompensados por Ele. Que todos nós perseveremos, continuemos confiando em Jeová. Podemos ter certeza de que Jeová irá recompensar muito todos nós hoje e ainda mais no futuro. Agradecer primeiramente a Jeová, provisor de todas as coisas, e também nosso irmão Brizola, por lembrar da confiança em Jeová. E também pelo silêncio de toda a assistência. E agora teremos a continuação do estudo da revista A Sentinela. E quem fará para nós é o irmão Braz. Por favor, tenha nossa atenção, irmão Braz. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da revista Sentinela. É um grande prazer estarmos aqui juntos para mais essa consideração. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui, também com aqueles que estão conectados conosco via Zoom. Para nós darmos início a essa reunião, nós iremos entoar um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem a ficarem em pé, para todos juntos cantarmos o cântico de número 77, Luz num Mundo Sombrio, baseado em 2 Coríntios 4:6. Vamos cantar todos juntos. Luz
Hoje nós vamos considerar o estudo 12 da Sentinela de março de 2024. O tema é: fuja da escuridão e continue na luz. O texto temático é Efésios, capítulo 5, versículo 8. Vocês eram escuridão, mas agora são luz. Qual o objetivo desse estudo de hoje para nós? O estudo de hoje vai nos ajudar a aprender, ou mostrar como que nós podemos aprender o que Paulo quis dizer com as palavras escuridão e luz, no capítulo 5 de Efésios. Então vamos entender bem esse ponto, né? Com a ajuda dos comentários dos irmãos, com a preparação que vocês fizeram, certamente esse ponto ficará bem claro na nossa mente. Contamos assim com a participação de todos, com seus comentários. Fiquem à vontade para participar, tanto aqui como aqueles que estão conectados conosco também via Zoom, tá bom? Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos é o nosso irmão Danilo. Vamos ouvir então inicialmente a leitura dos parágrafos 1 e 2? Mesmo quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, ele fez o possível para encorajar seus irmãos. Já que ele não podia visitá-los pessoalmente, ele escreveu cartas. E uma delas foi escrita para os Efésios, no ano 60 ou 61 depois de Cristo. Uns 10 anos antes, Paulo tinha passado um tempo com os irmãos em Éfeso, pregando e ensinando as boas novas. Ele amava muito esses irmãos e queria ajudá-los a continuar fiéis a Jeová. Mas por que Paulo escreveu falando sobre escuridão e luz? E que lições podemos aprender com o conselho que ele deu? Vamos ver a resposta a essas perguntas. A parte A do 1 e 2, em que situação Paulo estava quando escreveu sua carta aos Efésios? Irmã Rose? Paulo, ele estava preso, mas ele queria muito ajudar os irmãos a continuar fiéis. Então, por isso, ele arrumou um jeito de poder encorajar os irmãos. E ele fez isso por meio das cartas. Obrigado, irmã Rose. A parte B, que perguntas vamos ver? Irmã Vanessa? A primeira é porque Paulo escreveu falando sobre escuridão e luz. Obrigado, irmã Vanessa. Aí, do seu lado, irmão Geraldo. Irmã Aparecida. E que lições podemos aprender com o conselho que ele deu? Isso. Então, no decorrer desse estudo, nós vamos entender essas duas perguntas, né? Nós vamos considerá-las aqui. Vamos ao primeiro subtítulo? Da escuridão à luz, parágrafo 3. Paulo escreveu para os Efésios: Antes você eram escuridão, mas agora são luz. Paulo usou aqui o contraste entre escuridão e luz para mostrar o quanto os Efésios tinham mudado para melhor. Vamos ver por que Paulo disse que os Efésios antes eram escuridão. Que palavras Paulo usou em sua carta aos Efésios? Irmão João Davi? Então aqui Paulo usou essas palavras: antes vocês eram escuridão, mas agora são luz. Aqui, conforme em Efésios 5:8, Paulo ele usou um contraste entre escuridão e luz para mostrar o quanto os Efésios eles tinham mudado para melhor. Isso mesmo. Obrigado, irmão João, também pelo seu comentário. A partir então vamos começar a entender esse ponto, né? Vamos à leitura do parágrafo 4. Religião falsa. Antes de se tornarem cristãos, os irmãos em Éfeso tinham crenças religiosas erradas e eram muito supersticiosos. Na cidade de Éfeso ficava o templo da deusa grega Ártemis, e muitos consideravam este lugar como uma das 7 maravilhas do mundo. As pessoas iam para esse templo adorar os seus deuses. E a fabricação e a venda de imagens da deusa Ártemis era um negócio muito lucrativo. Além disso, a cidade era bem conhecida pela prática de magia.
Em que sentido os efésios estavam em escuridão espiritual? Irmã Ana Rosa? É porque eles tinham crenças religiosas erradas e eram também muito supersticiosos, né? Até mesmo na cidade de Éfeso tinha um templo da deusa grega Ártemis e muitos consideravam essa deusa, né, ou esse templo como um lugar que era assim a maior maravilha do mundo, né? As pessoas também iam nesse templo para adorar esses deuses. E o parágrafo mostra que essa fabricação e a venda de imagens dessa deusa era um negócio muito lucrativo. Então essa cidade era conhecida como prática da magia. Obrigado, irmã Ana Rosa. A irmã Luciene? E no livro de Atos, capítulo 19, do 23 ao 27, ali inclusive fala de um prateiro chamado Demétrio, né? Ele deu início a um grande problema, porque ele conseguiu chamar ali a atenção de outros prateiros, né? Por primeiro lembrar que a renda deles dependia da venda daqueles ídolos, né? E ele disse que a pregação de Paulo era ruim para os negócios deles, né? Daí ele apelou para o orgulho daquelas pessoas, os seus ouvintes, né? Para que eles venham alertando eles de que a deusa deles corria perigo, mostrando assim como eles estavam assim influenciados ali na religião falsa, nas crenças religiosas falsas. Obrigado, irmã. Também pelo seu comentário, irmão Siqueira. Atos 19 mostra o resultado desse grande trabalho, né? Que foi feito ali com a pregação, com o ensino da verdade. Tanto é que diz que muitos se tornaram cristãos. Queimaram, inclusive, seus livros. Então, essa é uma prova que saíram da escuridão para a luz. Isso mesmo. Obrigado, irmão Siqueira, também pelo seu comentário. Então aí nós vemos esse primeiro ponto, né, sobre a religião falsa, a idolatria que eles tinham, né? Maneira que eles adoravam essa deusa Ártemis, né? E como isso influenciava aquela cidade. Vamos ver o segundo ponto? Parágrafo 5. Imoralidade. As pessoas em Éfeso eram muito imorais e não tinham vergonha do que faziam. O sexo era um assunto comum em peças teatrais e festas religiosas. Muitos efésios tinham perdido todo o senso moral. Essa expressão significava literalmente tendo deixado de sentir dor. O que isso quer dizer? Antes de conhecerem a Jeová e aprenderem o que é certo e errado, era como se eles não sentissem nenhuma dor na consciência por fazerem coisas erradas. Eles também não se importavam se magoavam ou não a Jeová. Foi por isso que Paulo disse que eles estavam em escuridão e apartados da vida que pertence a Deus. Em que sentido os efésios estavam em escuridão moral? Vamos ouvir primeiro a Laurinha? Era como que eles não tivessem nenhuma dor na consciência por fazer coisas erradas. Isso mesmo. Obrigado, Laurinha. Obrigado pelo seu comentário. A irmã ali que nos visita. Então, os efésios, eles estavam em escuridão, porque antes deles conhecerem a Jeová e aprenderem o que era certo e errado, eles como que não sentissem nenhuma dor na consciência por fazerem coisas erradas. Eles não se importavam se isso ia magoar Jeová ou não. E foi por isso, então, que Paulo disse, né, que eles estavam em escuridão, apartados da vida que pertence a Deus. Isso mesmo. Obrigado, irmã, pelo seu comentário também. Irmã Thaís?
em que sentido eles estavam em escuridão moral? No sentido de que as práticas imorais deles eram muito grandes, eles não tinham vergonha do que faziam. Inclusive o sexo era um assunto comum em peças teatrais e festas religiosas. Então eles perderam todo o senso moral e não sentiam dor na consciência por isso. Exato. Obrigado, irmã Thaís. Irmã Giovana? É por isso que o texto de Efésios 4,18 fala da insensibilidade do coração deles. Por ser um assunto tão comum para eles, essa insensibilidade é descrita como uma pele que se tornou insensível por causa de um calo. Então chegou uma hora que nem doía mais a consciência, assim como um calo. Eles estavam calejados por essas coisas e achavam normal. Obrigado também, irmã Giovana, pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 6. Felizmente, alguns em Éfeso abandonaram a escuridão. Paulo disse que agora eles eram luz em união com o Senhor. Eles escolheram viver de acordo com a palavra de Jeová, que era como uma luz que os guiava. Esses efésios abandonaram tudo o que tinha a ver com a religião falsa e com a imoralidade. Eles se tornaram imitadores de Deus e fizeram o melhor para adorar a Jeová de todo o coração e agradar a Ele. Porque Paulo disse que os efésios agora eram luz. Irmã Célia? Eles escolheram viver de acordo com a palavra de Jeová, e que era como uma luz que os guiava, né? E os efésios, eles abandonaram tudo que tinha a ver com a religião falsa, com a imoralidade, e se tornaram imitadores de Deus. Obrigado, irmã Célia. Eles mudaram o proceder, né? Muito bem. Irmão Lucas? Interessante que em Atos 19, conforme mencionado nos parágrafos anteriores, isso tinha um custo para eles. Aqueles livros que eles queimaram valiam uma grande fortuna, né? Fala em 50 mil moedas de prata. Então eles abriram mão de tudo quando eles perceberam o valor da luz de Jeová. E hoje não é diferente, né? Nós sabemos que aqueles que se tornam suas testemunhas, ele abre mão de muitas coisas, né? De seus desejos anteriores, das suas práticas anteriores, dos seus costumes anteriores, né? E até mesmo de coisas valiosas materialmente para eles, como talvez um bom emprego que eles tinham em certos órgãos que praticavam coisas erradas. Então, o povo de Jeová, quando percebe o valor da verdadeira luz, ele larga todas as coisas anteriores. Obrigado, irmão Lucas, também pelo seu comentário. Irmão Siqueira? Ainda bem que esse pessoal dos Efésios abandonaram essas práticas imorais e religiosas. Aderiram àquilo que o Salmo 119, 105 fala, né? Aderir à palavra de Deus, e isso foi luz para eles, tornar-se imitadores de Deus. Então, o conselho que Paulo escreveu foi um conselho amoroso, e eles aceitaram esse conselho amoroso. O mesmo se dá hoje em dia, né? Muitas pessoas também saem da escuridão para a luz, tornando-se imitadores de Deus, fazendo a vontade dele e deixando as práticas ruins de lado. Obrigado, irmão Siqueira. Vamos ao parágrafo 7. Da mesma forma, antes de aprender a verdade, nós estávamos em escuridão moral e religiosa. Talvez participássemos em festas da religião falsa ou levássemos uma vida imoral. Mas assim que aprendemos sobre o que Jeová diz que é certo e errado, nós fizemos mudanças e começamos a viver da maneira que Ele quer. Com certeza, isso foi muito bom para nós. Mas agora precisamos enfrentar alguns desafios. Temos que fazer o possível para ficar bem longe da escuridão que deixamos para trás e continuar andando como filhos da luz. Mas como podemos fazer isso?
De que modo nossa situação é parecida com a dos cristãos em Éfeso? Irmão Takeshi? Similarmente aos cristãos em Éfeso, estávamos na escuridão, tanto em sentido religioso como em sentido moral. Talvez nós estivéssemos comemorando alguns dias pagãos, ou talvez levássemos uma vida imoral. E não ligávamos se como Jeová encararia nosso comportamento. Mas ao passo que aprendamos o que é certo e o que é errado do ponto de vista de Jeová, através da Bíblia, temos mudado o nosso modo de viver para agradar a Jeová. Assim, nós estávamos na escuridão, mas agora estamos na luz. Isso mesmo. Obrigado, irmão Canado. Aqui nós temos uma imagem que mostra uma cópia da antiga carta que Paulo escreveu para os Efésios, né? Quem gostaria de comentar a importância dessa carta para nós hoje também? Que nós podemos aplicar. Irmã Valesca? Porque naquela época, né, foi um ato amoroso da parte dele de querer ajudar os irmãos em Éfeso com esses conselhos muito bons que tem nessa carta. E como foi de grande ajuda para eles, tudo que ele escreveu, graças à ajuda de Jeová, tanto para os irmãos daquela época quanto para nós hoje em dia, é uma grande ajuda, porque tem muitos conselhos bons que podemos seguir na nossa vida. Isso mesmo. Como ficamos felizes, né, que esses conselhos estão disponíveis a nós hoje, né? Como ficamos felizes que Jeová preservou essas orientações, né, inspiradas por ele a Paulo, né, que podem nos ajudar hoje, né? Fuja da escuridão, parágrafo 8. Antes da leitura do parágrafo, nós gostaríamos de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículos 3 a 5. Quem gostaria de ler para nós? Efésios 5, do 3 ao 5. Vamos pedir para o irmão Otávio ler para nós? A imoralidade sexual, todo tipo de impureza e a ganância não sejam nem mesmo mencionadas entre vocês, assim como é próprio de pessoas santas. Nem conduta vergonhosa, nem conversa tola, nem brincadeiras obscenas, coisas que não são apropriadas. Mas em vez disso, deem graças, pois isto vocês sabem e reconhecem por si mesmos. Ninguém que pratica imoralidade sexual, nenhuma pessoa impura nem gananciosa, que significa ser idólatra, tem herança alguma no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Obrigado, Otávio, pela leitura. Vamos ouvir agora a leitura do parágrafo 8. Para ficarem bem longe da escuridão moral, os cristãos em Éfeso tinham que rejeitar qualquer prática que desagradasse a Jeová. E isso incluía não só fazer algo imoral, mas também conversar sobre isso. Paulo lembrou aos cristãos em Éfeso que eles tinham que fugir dessas coisas se quisessem ter uma herança no reino do Cristo e de Deus. De acordo com Efésios 5, 3 a 5, do que os cristãos precisavam fugir? Não, Danilo? Os cristãos eles precisam fugir das práticas que desagradassem a Jeová. E Paulo lembrou os cristãos em Éfeso que eles tinham que fugir dessas coisas se quisessem ter uma herança no reino do Cristo e de Deus. Obrigado, irmão Danilo. Irmã Joelma? E Paulo menciona no versículo 3 que essas coisas, essas práticas envolviam imoralidade sexual. Certa enciclopédia diz que as pessoas em Éfeso achavam socialmente aceitável usar palavras vulgares, fazer brincadeiras obscenas e até mesmo acreditavam que piadas obscenas faziam uma deusa rir.
Agora, no outro lado, Paulo diz que os cristãos não devem nem mencionar esse tipo de conversa imoral. Então, são dois pontos completamente diferentes. Então, isso nos mostra que, desde aquela época, nós precisamos nos precaver contra isso, porque podemos ser contaminados. Isso mesmo. Obrigado, irmã Joelma. Vamos ao parágrafo 9. Nós também precisamos tomar muito cuidado para não nos envolvermos com obras infrutíferas da escuridão. A verdade é que, quando uma pessoa olha, escuta ou fala sobre coisas imorais, é muito mais fácil acabar praticando algo errado. Em certo país, vários irmãos começaram a conversar numa rede social e se tornaram amigos. No início, as conversas giravam em torno de coisas espirituais. Mas, infelizmente, com o tempo, essas conversas começaram a ir para o lado de coisas imorais. Um tempo depois, muitos desses irmãos disseram que foi esse tipo de conversa que fez com que eles se envolvessem em imoralidade sexual. Por que precisamos fugir de qualquer coisa ligada à imoralidade? Irmã Durvalina? Quando uma pessoa olha, escuta ou fala sobre as coisas morais, é muito mais fácil acabar praticando algo errado. Obrigado, irmã Durvalina. Obrigado pelo seu comentário, irmão Tiago. Nós vemos aqui em Tiago 1:14-15, né, que o texto fala que uma coisa acaba levando a outra, né? Você é provado ao ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo, e depois ele se frutifica e dá luz ao pecado, e o pecado é consumado e produz a morte. Esse texto aqui nos traz um relato de que nós devemos evitar a qualquer custo o simples pensamento, né, de se inclinar ao pecado. Devemos estar sempre evitando, sempre meditando na palavra, a fim de não consumarmos o pecado que leva à morte. Isso mesmo, obrigado, irmão Tiago. Aqui nós temos também um relato, uma experiência triste que aconteceu em um país. Quem gostaria de relatar para nós e como esse evento nos serve de alerta? Irmão Renan? Diz aqui que vários irmãos começaram a conversar numa rede social e se tornaram amigos. A ideia de início era que as conversas fossem edificantes. No início eram, mas depois eles pararam de cuidar da luz deles e começou a apagar a luzinha deles ali, né? Então eles começaram a ter conversas imorais, talvez até piadas imorais. E com isso fez com que muitos deles acabassem se envolvendo em imoralidade sexual, porque eles ali já estavam contaminados, já estavam com uma consciência calejada. E serve de lição para nós. Se nossa conversa pender para esse lado, a gente já está com a nossa luz apagando. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não se envolva nem em conversa, para depois não se envolver no pecado também. Isso mesmo, obrigado. Ainda irmã Giovana? E foi assim que aconteceu com Eva também. Gênesis 3:6 fala que quando ela começou a reparar na árvore e viu que ela era desejável aos olhos, era agradável de contemplar, aí ela começou a pensar mais naquilo e cultivar na mente dela aquilo, e aí deu à luz o pecado. O desejo, né? Muito bem. Então esse parágrafo nos adverte muito, né? Cuidado com redes sociais, né? Tome todo cuidado com redes sociais. Pode ser algo bom, mas pode ser uma ferramenta perigosa se não for bem usada, né? Queremos ter todo o cuidado para também não cairmos nesse laço do diabo, né? Vamos ao parágrafo 10. O mundo de Satanás tenta o tempo todo nos enganar, nos fazendo acreditar que o que Jeová diz que é imoral e impuro não é errado. E isso não é de admirar.
Afinal de contas, uma das táticas mais antigas de Satanás é confundir as pessoas para que elas não consigam perceber o que é certo e o que é errado. É por isso que muitos filmes, programas de televisão e sites promovem ideias que vão contra os padrões justos de Jeová. Satanás quer nos fazer acreditar que as coisas impuras e imorais, que são tão comuns hoje em dia, não nos prejudicam em nada e até são boas. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículo 6. Efésios 5, 6. Vamos pedir para a irmã Lenice ler para nós. Nenhum homem vos engane com palavras vãs, pois por causa das coisas já mencionadas, vem o furor de Deus sobre os filhos da desobediência. A irmã acho que leu na versão antiga, né? Muito bem. Como Satanás tenta nos enganar? Irmão Gustavo? A tática que Satanás tem usado não é nova. Ele tenta enganar as pessoas já há bastante tempo. Isso continua. Ele tenta transformar coisas que são erradas, tenta nos fazer ver como coisas que talvez não sejam tão erradas assim. Nós sabemos que na verdade elas são, mas Satanás tenta deixar elas mais leves, por assim dizer. Por meio de filmes, de programas de TV, por meio das mídias de uma maneira geral, Satanás tenta transformar coisas que são erradas como coisas que aparentemente não são tão erradas assim. Obrigado, irmão Gustavo. Irmã Lerce? E todos os princípios bíblicos, eles são verídicos. Nós não podemos associar com pessoas imorais e ficar sem ser influenciados por elas. Pois o Provérbios, 6, 27 e 28, diz que não se pode andar sobre brasas quentes sem queimar os pés. Então, se andarmos com pessoas assim, é isso que Satanás quer, nos cegar para praticarmos o que é errado. Isso mesmo, obrigado, irmão. O irmão que nos visita? É importante lembrar que a internet ela é uma ferramenta muito útil, né? Nós conseguimos resolver muitas coisas relacionadas com a congregação, assuntos do nosso trabalho, né? Do nosso ganha-pão. No entanto, como deveríamos encarar nessa ferramenta? Talvez poderíamos encarar como um banheiro público, né? Nós vamos lá e logo saímos. Ninguém vai lá para respirar e descansar, né? Da mesma forma, nós devemos tratar essa ferramenta, porque o diabo tem usado ela para desviar muitos cristãos, tanto relacionado com a imoralidade, como enganá-las, ela achando que o errado, né, é certo, e todas as outras coisas que envolvem, né, o espírito do mundo, que envolve a escuridão. Isso mesmo. Obrigado, irmão, pelo seu comentário também. Irmã Daniela? 2 Pedro 2,19 diz que todo aquele que é vencido por alguém ou algo se torna seu escravo. É claro que por sermos pecadores vamos errar, né? Mas não queremos ser escravos de hábitos ruins, escravos de práticas que Jeová odeia. Então, é exatamente esse o objetivo de Satanás. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Irmão Adriano? Isaías 5:20 fala sobre uma inversão de valores que acaba acontecendo. É claro que todos nós, sem exceção, precisamos estar atentos. Os efésios, todos tinham que demonstrar esse sentimento de cuidado para não serem enganados. Mas é claro que talvez especialmente aqueles que são mais jovens, por terem nascido há pouco tempo, Satanás tenta convencê-los de que o mundo certo é esse que nós temos hoje, que as práticas são essas, que isso é aceitável. Mas aí a gente tem que lembrar dessas palavras.
Ai daqueles que dizem o que é bom é mal e o que é mal é bom. O mundo de hoje não reflete a vontade de Jeová. Então os jovens precisam ficar atentos e ouvir Jeová falar. O que Jeová fala que é impuro é porque é impuro mesmo, não é? E mesmo nós que somos mais experientes, também não podemos baixar a nossa guarda, porque ele é muito astuto. Ele conhece a psicologia humana e ele usa hoje ferramentas muito sutis para envolver-nos em coisas erradas e imorais. Isso mesmo. Obrigado, irmão Adriano. Muitas vezes de forma que nós nem nos apercebemos, né? Satanás muitas vezes nos enlaça, né? Vamos ao parágrafo 11. Satanás quer que nos envolvamos com pessoas que nos levem a desobedecer a Jeová. Foi por isso que Paulo alertou os efésios: não seja um parceiro deles, ou seja, dos que praticam o que é errado aos olhos de Deus. E precisamos ter ainda mais cuidado do que os irmãos em Éfeso, porque hoje é comum passarmos tempo com outros não só pessoalmente, mas também nas redes sociais. Ângela, que mora na Ásia, descobriu que as redes sociais podem ser muito perigosas. Ela diz: é como se fosse uma armadilha que você nem percebe que está caindo. Eu cheguei a não ligar mais se meus amigos respeitavam ou não os princípios da Bíblia. No fim, eu comecei a achar que algumas coisas que não agradavam a Jeová nem eram tão ruins assim. Felizmente, os anciãos foram muito amorosos e ajudaram Ângela a fazer mudanças. Ela continua dizendo: agora eu preencho minha mente com coisas espirituais e não com o que está nas redes sociais. Como a experiência de Ângela mostra que precisamos colocar em prática o conselho de Efésios 5:7. E aqui nós temos uma imagem também que nos ajuda a entender esse ponto, né? Pode comentar também. Irmão Jonas? Nós vimos a imagem, né? Que a internet hoje, como já foi comentado, que chama muito nós para esse lado, né? Mas vou ser logo bem prático e bem rápido, que Efésios 5:7 diz: portanto, o quê? Não seja parceiro dele, ou seja, amigos. Então, se não agrada a Jeová, só desliga e sai, não ser amigo. E a imagem está vendo ali que ela está numa amizade sadia, né? Com a irmã. É o que nós tentamos e continuamos a praticar. Ser amigos, como os anciãos dizem aqui, que ajudou ela, né? Na verdade. Isso mesmo. Obrigado, irmão Jonas, também pelo seu comentário. Irmã Rose? O que me chamou bastante atenção é que o parágrafo fala que nós temos que tomar ainda mais cuidado. Por quê? Porque hoje é comum passarmos tempo com outros nas redes sociais. Então é uma coisa normal. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E essa irmã, ela conta que sem perceber, ela começou a desconsiderar algumas coisas que desagradava a Jeová. Ela começou a encarar como normal. Então Satanás é muito astuto e é isso que ele deseja, que as pessoas não percebam que ela está se afastando da luz. Isso, obrigado, irmã. Irmã Joelma? Satanás sabe que se nós nos associarmos com os irmãos, a gente vai fazer o que é certo. Então, o que ele quer? Que a gente se afaste dos irmãos e que a gente se embrenhe nas redes sociais. Porque ali nós sabemos qual é a opinião das pessoas, se nós não vamos ter coragem para pensar diferente. Para essa irmã Ângela, o antídoto foi não deixar de usar as redes sociais, mas entender que alimentar a mente dela com essas coisas é que estava fazendo ela fazer o que é errado. Então, nós usamos as redes sociais, mas nós colocamos na nossa mente as coisas de Jeová. São elas que são a nossa força para fazer o que é certo. E não o que nós conversamos com as outras pessoas. Então, é cuidar do tempo e com quem estamos. Isso, exatamente. Boas amizades, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 12.
Não podemos nos deixar levar pelo pensamento do mundo de que a conduta imoral é algo normal. Nós sabemos que isso é uma mentira. Por isso, seria bom você se perguntar: eu tomo cuidado para não me associar de maneira desnecessária com os colegas de trabalho, de escola ou outros que não respeitam os padrões justos de Jeová? Eu tenho coragem de defender os padrões de Jeová, mesmo que algumas pessoas não concordem com isso ou me achem intolerante? Também precisamos tomar cuidado quando formos escolher nossos amigos dentro da congregação. É preciso lembrar que alguns na congregação talvez não nos ajudem a continuar fiéis a Jeová. O que vai nos ajudar a nos apegar aos padrões de Jeová do que é certo e errado? Irmã Mara? Bom, nós já sabemos mesmo que os pensamentos do mundo não são corretos, que a conduta imoral para eles é normal. Mas essa é uma grande mentira. Mas nós temos que viver no mundo, não é verdade? E o parágrafo nos traz uma das perguntas muito de grande reflexão. Será que eu, você, todos nós, tomamos cuidado a não nos associarmos com pessoas do nosso campo de trabalho, da escola ou do dia a dia, mais do que necessário, porque talvez não respeitem ou não mesmo respeitam os padrões justos de Jeová? Obrigado, irmã Mara. Irmã Kaline? E é por isso que na carta de Timóteo, Paulo, ele comparou a congregação à casa grande, né? Os cristãos, eles são os vasos e os utensílios domésticos. E nessa casa grande, alguns utensílios eles podem ficar contaminados por substâncias perigosas ou até por falta de higiene, mas a dona de casa ela mantém eles separados ali daqueles outros utensílios que estão contaminados. Então, do mesmo modo, para a gente levar uma vida limpa, o povo de Jeová hoje ele deve evitar a amizade, sim, com alguns dentro da congregação. Vez após vez, essas pessoas desrespeitam os princípios de Jeová. Obrigado, irmã. Irmão Caio? Ainda falando sobre essa carta de Timóteo, em uma revista Despertai, diz que se você escolher amigos que têm forte amor por Jeová e por assuntos espirituais, não apenas evitará problemas, mas também terá mais força para servir a Deus. Isso mesmo. Muito bom. Ainda, irmão Adriano? Tem uma pergunta aqui que pode fazer-nos pensar, não é? Será que eu tenho coragem de defender os padrões de Jeová, mesmo que talvez alguns dentro da congregação me achem intolerante ou certinho demais? Porque o apóstolo Paulo estava apresentando isso quando ele escreveu a Timóteo. No versículo 22 ele fala sobre a juventude, desejo da juventude. Então não é que ele estava pegando no pé dos jovens, mas a gente sabe que os jovens muitas vezes podem ceder a esse tipo de pressão, porque ainda não amadureceram. Então, dentro da organização de Jeová, a ampla maioria dos servos de Jeová, dos jovens, fazem o que é certo. Mas talvez, como o parágrafo reconhece de maneira muito clara, é preciso cuidado. Talvez alguns possam estar levando um modo de vida dupla, talvez nas atividades teocráticas aparecem ou portam-se muito bem, mas que dizer das escolhas de entretenimento, o que assistem na internet, o que jogam, nos jogos eletrônicos, o que gostam de fazer no seu tempo de diversão, de lazer? Então é importante que todos nós, porque se escolhemos bem a nossa amizade com jovens ou com pessoas, mesmo nós que temos mais idade, também temos que ter cuidado, nos associar com pessoas espiritualmente maduras, que fortaleçam em nós a decisão de fazer o que Jeová quer, e não que tente dar um jeitinho
para fazer o que desagrada a Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão Adriano. Lembrando que em alguns parágrafos atrás nós consideramos o exemplo daquele país, né, que irmãos num país que se envolveram em imoralidade. Aqueles irmãos foram influenciados por quem? Quem os influenciou a se envolver com imoralidade, irmão Alexandre? Os próprios irmãos, através da internet, eles se comunicavam e assim se envolveram em imoralidade. Isso. Então, um alerta que nós temos, né? Não, Renan? E é engraçado que talvez pode até acontecer daquele grupo de irmãos até fossem fortes espiritualmente, mas talvez não fossem uma boa companhia um para o outro. Talvez eles tivessem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E em vez de um ajudar o outro, um acabou sendo uma má influência para o outro. Então, assim como o Caio falou, temos que escolher bem quem vai ser uma boa influência para nós. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Continuem andando como filhos da luz, parágrafo 13. Paulo incentivou os cristãos em Éfeso a rejeitarem a escuridão, mas também disse para continuarem andando como filhos da luz. O que isso significa? De maneira bem simples, significa que devemos nos comportar como cristãos em todas as ocasiões. E uma maneira de conseguirmos isso é por sempre ler e estudar a Bíblia com a ajuda de nossas publicações. Além disso, é importante prestarmos atenção no exemplo e nos ensinos de Jesus, a luz do mundo. Vamos abrir nossas Bíblias novamente na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos do 7 ao 9. Carta aos Efésios 5, do 7 ao 9. Vamos pedir para a irmã Regiane ler para nós. Portanto, não sejam parceiros deles, pois antes vocês eram escuridão, mas agora são luz em união com o Senhor. Continuem andando como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em tudo o que é bom, justo e verdadeiro. Obrigado, irmã Regiane. O que significa continuar andando como filhos da luz? Irmão Oswaldo? Significa que devemos nos comportar como cristãos em todas as ocasiões. E uma maneira de conseguirmos isso é por sempre ler e estudar a Bíblia com a ajuda das nossas publicações. E o importante é prestarmos atenção no exemplo e no ensino de Jesus à luz do mundo. Isso mesmo. Irmão Benfica? Então, com isso, fica claro que o modo de vida cristão, ele não é uma roupa que quando você chega em casa, ou dependendo da ocasião, você pode tirá-la ou mudá-la. O modo de vida cristão é uma personalidade que ela foi criada, uma nova personalidade que foi criada às bases do ensino bíblico, né? Então, para que ela continue forte, nós devemos continuar nos empenhando em estudar a Bíblia. E nós devemos continuar nos empenhando em estudar também as publicações e seguir os passos de Jesus Cristo. Isso. O que as palavras do versículo 9 de Efésios nos lembram? Quem gostaria de comentar essas palavras? Sobre nos mantermos na luz significa o quê? Que tipo de pessoas precisamos ser em todas as ocasiões? Irmã Rose? Em tudo que é bom, justo e verdadeiro. Isso. Somos bons, justos e verdadeiros em todas as ocasiões? Ricardinho? Eu achei bem interessante que aí o parágrafo citou: precisamos nos comportar como os cristãos em todas as ocasiões. Então,
Por exemplo, nós não podemos ser duas caras. No trabalho a gente é uma cara e no salão a gente é outra. A gente precisa melhorar isso, por exemplo, nos comportar em todas as ocasiões. Ser uma pessoa só. Isso aí estaremos imitando o exemplo de Jesus, né? Muito bem, obrigado, Ricardo. Vamos ao parágrafo 14. Se quisermos continuar andando como filhos da luz, precisamos também da ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque neste mundo em que vivemos, é muito difícil continuar puro em sentido moral. O Espírito Santo vai nos ajudar a lutar contra o pensamento do mundo, o que inclui as filosofias e as opiniões que não estão de acordo com o que Jeová pensa. O Espírito Santo também vai nos ajudar a fazer tudo o que é bom, justo e verdadeiro. Como o Espírito Santo nos ajuda? Vamos ouvir aqui o Pedro primeiro. O Espírito Santo vai nos ajudar a lutar contra o pensamento do mundo, o que inclui as filosofias e as opiniões que não estão de acordo com o que Jeová pensa. O Espírito Santo também vai nos ajudar a fazer tudo o que é bom, justo e verdadeiro. Isso mesmo, muito bom. Obrigado, irmão Pedro. Bem pelo seu comentário. Aqui, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5 e o 7 e 8, nos lembra do quê? Quanto a esses aspectos. Irmão Israel? Nos lembra que a vontade de Deus é que nós sejamos santos, né? E nos abstenhamos da imoralidade sexual. E, na verdade, o que nós podemos considerar é que não é fácil nós nos abstermos da imoralidade sexual, porque nós somos carne, a nossa tendência é sempre pecaminosa, né? Herdamos o pecado e a imperfeição. No entanto, Jeová ele quer que cada um de nós ele aprenda, e com a ajuda somente do Espírito Santo é que nós vamos conseguir a controlar o nosso corpo, a nossa paixão, por assim dizer, né? E nós também, Jeová ele nos chamou que é para nós sermos pessoas puras, para não andarmos em santidade, né? Então, se nós desconsiderarmos essa vontade de Jeová, é que nós, na verdade, nós estamos desconsiderando aquilo que Jeová espera de cada um de nós. Nós não estamos desconsiderando o homem ou simplesmente deixando de considerar uma pessoa, não. Nós estamos desconsiderando aquilo que Jeová espera de cada um de nós. Nós, por isso, precisamos pedir a Jeová a ajuda do Espírito Santo e permitir que Ele nos faça fazer mudanças e nos controlarmos. Isso mesmo, senão podemos nos tornar presas fáceis do diabo, né? Obrigado, irmão Israel. Vamos ao parágrafo 15. Outra maneira de recebermos o Espírito Santo é por meio da oração. Jesus disse que Jeová daria Espírito Santo aos que lhe pedissem. Além disso, quando louvamos a Jeová nas reuniões, também recebemos o Espírito Santo. A boa influência que o Espírito Santo tem sobre nós é o que vai nos ajudar a viver de uma maneira que agrade a Jeová. Vamos voltar novamente na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 19 e 20. Efésios 5, 19 e 20. Irmão Isaías? Falem uns aos outros com salmos, louvores a Deus e cânticos espirituais, cantando e acompanhando a si mesmos com música no coração para Jeová, dando sempre graças por todas as coisas ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, irmão Isaías. De que maneiras podemos receber Espírito Santo? Irmã Amanda?
Bom, nós vimos que Jeová nos dá o privilégio de dar o seu Espírito Santo. Então agora resta a nós fazermos a nossa parte, né? Por meio das orações nós vamos poder receber, né? E também quando nós estamos nas nossas reuniões, vamos receber também esse Espírito Santo. E a boa influência, né, que o Espírito Santo ele tem sobre nós. Quando nós deixamos Jeová nos guiar, com certeza Jeová vai poder nos ajudar em todos os sentidos. Isso mesmo. Obrigado, irmã Amanda, pelo seu comentário também. É isso que nós queremos, né? Vamos ao parágrafo 16. Quando tivermos que tomar alguma decisão importante, precisamos entender qual é a vontade de Jeová e daí agir em harmonia com ela. Quando encontramos os princípios da Bíblia que se aplicam à nossa situação, na verdade encontramos o que Jeová pensa sobre aquele assunto. Daí, quando colocamos os princípios de Jeová em prática, conseguimos tomar boas decisões. Vamos novamente na carta aos Efésios 5, agora os versículos 10 e 17. Carta aos Efésios 5, 10 e 17. Vamos pedir para a irmã Rosângela ler para nós. Certifique-se sempre do que agrada ao Senhor. Portanto, pare de ser insensatos, mas compreendam qual é a vontade de Jeová. Obrigado, irmã Rosângela. O que vai nos ajudar a tomar boas decisões? Irmã Natália? Então, o que vai nos ajudar é entender aquilo que vai agradar a Jeová, né? Entender qual é a vontade dele. E nós conseguimos perceber isso e tomar boas decisões quando nós estudamos a sua palavra e encontramos princípios bíblicos que nos ajudam a ver qual é a vontade de Jeová. Então, quando nós colocamos isso em prática, nós tomamos boas decisões. Isso mesmo. Aqui parece que é um manual, né? Um manual de orientação, né? Primeiro encontra os princípios da Bíblia que se aplica a essa situação. Pega esses princípios, estuda ele e vê como ele se aplica ao seu assunto, à sua situação e coloca esses princípios em prática. Aí vai dar certo, né? Irmã Adelaine? Apesar da nossa tendência imperfeita, é sempre tomar a decisão primeiro e depois pedir para Jeová abençoar, né? Nós devemos primeiro sempre, como o texto diz, sempre certificar qual é a vontade de Jeová. E isso é todos os dias, porque todos os dias nós tomamos decisões. Então devemos sempre consultar a Jeová todos os dias. Obrigado, irmã Adelaine. Vamos ao parágrafo 17. Paulo também aconselhou os irmãos em Éfeso a usarem bem o tempo. O maligno, ou seja, nosso inimigo, Satanás, quer que fiquemos tão ocupados com as coisas deste mundo que, por fim, não tenhamos mais tempo para servir a Jeová. Sem perceber, um cristão poderia começar a se concentrar muito no dinheiro, nos estudos e no trabalho, em vez de nas oportunidades de servir mais a Jeová. Se isso acontecesse, seria uma prova de que ele começou a pensar como as pessoas do mundo. É claro que o dinheiro, o estudo e as coisas materiais não são errados, mas elas nunca devem vir em primeiro lugar na nossa vida. Se quisermos continuar andando como filhos da luz, precisamos usar nosso tempo do melhor modo possível, nos concentrando naquilo que realmente é importante. Agora nós vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 5, os versículos 15 e 16. Carta aos Efésios 5, 15 e 16. Vamos pedir para a irmã Cláudia ler para nós. Assim, estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Obrigado, irmã, pela leitura. Como podemos usar nosso tempo do melhor modo possível? Nós temos aqui também uma imagem que os irmãos podem considerar em seu comentário. Irmã Jane? Satanás, ele quer que gastemos todos os nossos tempos com as coisas do mundo, né? E porque assim nós não vamos ter tempo para servir a Jeová.
Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele aconselhou os irmãos em Éfeso a usarem bem o seu tempo, pois muitos podem estar se concentrando em ganhar muito dinheiro, nos estudos, no trabalho, em vez de achar mais oportunidade de servir a Jeová. É claro que essas coisas, né, como dinheiro, estudo e as coisas materiais, elas não são erradas, né? Mas elas nunca devem vir em primeiro lugar na nossa vida. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Irmão Júlio? E na imagem nós vemos, né, o irmão e as irmãs do primeiro século fazendo o que Paulo incentivou, usando o tempo do melhor modo por pregar as boas novas. E vemos nessa rua em Éfeso, bem parecido com os nossos dias, né? Bem movimentado, as pessoas na correria, buscando muitas coisas e não tendo tempo para o mais importante. Por isso que o conselho de Paulo foi bem válido, né? E é também para os nossos dias, para continuarmos colocando, né, o reino em primeiro lugar, né? Porque como estamos vendo no parágrafo, Satanás ele quer nos ocupar, né? Isso mesmo. Obrigado, irmão Júlio. Irmã Rose? E eu achei interessante, quando eu estava preparando o estudo, que nesse parágrafo, mais uma vez, apareceu a palavra sem perceber. Então, realmente, Satanás ele quer que a gente não dê conta de que nós estamos, aos poucos, indo para a escuridão. Então, ele não quer que a gente perceba. Então, precisa tomar bastante cuidado mesmo para a gente continuar andando na luz. É isso, são coisas muito sutis, né? Irmã Ana Cristina? Então, interessante que em 1 João 5,19 fala que o mundo está no poder do maligno. Então, é muito difícil você viver nesse mundo e ao mesmo tempo ter que servir a Jeová. Mas nós precisamos, né, correr atrás do dinheiro, né, nós precisamos do trabalho. Então, por isso que nós temos que estar bem atento, né, porque o mundo, quem domina é Satanás. Então, se a gente não se aperceber, né, como foi falado já, a gente acaba mesmo deixando a luz e passando para a escuridão. Isso é muito perigoso. Exatamente. Obrigado, irmã. Isso mesmo. Queremos tomar todo o cuidado, né, para não nos envolvermos nos assuntos do mundo, né? Vamos ao parágrafo 18. Fique atento a qualquer oportunidade de servir mais a Jeová. Foi isso que Donald, que mora na África do Sul, fez. Ele diz: eu parei para analisar o que eu estava fazendo com a minha vida e daí fiz uma oração a Jeová de todo o coração, pedindo que Ele me ajudasse a fazer mais no ministério. Eu também pedi que Ele me ajudasse a encontrar um trabalho que me desse mais tempo para pregar. E com a ajuda de Jeová, foi isso que aconteceu. Daí, eu e minha esposa começamos a servir juntos no tempo integral. O que Donald fez para usar melhor seu tempo? Carol? O Donald, ele parou para analisar o que ele estava fazendo com a vida dele, né? Ele orou a Jeová de todo o coração, pediu que Jeová o ajudasse mais no ministério. Ele pediu para Jeová o ajudar a encontrar um trabalho, né, para que desse mais tempo para ele pregar. E com a ajuda de Jeová, isso aconteceu. Aí ele diz que ele e a esposa dele começaram a servir juntos no tempo integral. Então, Donald ali, ele colocou os assuntos espirituais em primeiro lugar. E depois ele conseguiu as outras coisas. Obrigado, irmã. Irmã Joelma? A irmã Rose bem enfatizou que nós, talvez sem perceber, façamos as coisas, mas o parágrafo disse que nós temos que ficar atentos agora. Temos que ir para um outro extremo, né? Ficar atento e buscar oportunidades de servir a mais a Jeová. Talvez não achamos, mas eu já sirvo a Jeová faz tempo, estou servindo bem. Não, aqui está dizendo a gente buscar algo mais para fazer o que agrada a Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmã Joelma. Vamos ao parágrafo 19.
A carta que Paulo escreveu para os irmãos em Éfeso os ajudou a continuarem fiéis a Jeová. E essa carta também pode nos ajudar. Por exemplo, os conselhos dela nos ajudam a escolher de modo sábio nossos amigos e nossa diversão. Ela nos incentiva a sempre estudar a Bíblia para que a luz da verdade continue nos guiando em nossas vidas. E também destaca a importância do Espírito Santo, que nos ajuda a ter boas qualidades. Se colocarmos em prática o que Paulo escreveu, vamos conseguir tomar boas decisões. Decisões que estejam em harmonia com os pensamentos de Jeová. Fazendo essas coisas, vai ser mais fácil fugir da escuridão deste mundo e continuar na luz. Obrigado, irmão Danilo, por nos ajudar aqui com sua leitura. Agradecemos muito em nome da congregação. Como podemos continuar andando como filhos da luz? Irmã Vanessa? Então, se nós colocarmos em prática o que Paulo escreveu, nós vamos continuar tomando boas decisões, que são decisões que estão em harmonia com os pensamentos de Jeová. E assim nós vamos conseguir fugir da escuridão, deste mundo mau. Obrigado, irmã. Como você responderia? As palavras escuridão e luz mencionadas em Efésios 5:8 se referem a quê? Irmã Natália? Então, quando Paulo se refere que eles eram escuridão, ele estava querendo dizer sobre a condição espiritual deles, pois eles estavam praticando coisas que não agradavam a Jeová. E quando eles se tornaram da luz, eles mudaram completamente o seu modo de vida. Abandonaram aquelas coisas e começaram a fazer coisas que agradavam a Jeová. Obrigado, irmã Natália. Como podemos fugir da escuridão? Irmã Lércia? Evitando qualquer prática que desagrade a Jeová. E isso inclui nem mesmo sequer mencionarmos, por exemplo, imoralidade sexual como forma de diversão, quanto mais ler ou assistir esse tipo de conteúdo. Então, precisamos fugir dessas coisas se quisermos ter uma herança no reino de Cristo e de Deus. Antes de tomar uma decisão grande ou pequena, devemos nos perguntar: Jeová Deus vai gostar disso? Isso mesmo. Obrigado, irmã. Como podemos continuar andando como filhos da luz? Irmão Alexandre? Colocando em prática tudo o que aprendemos da palavra de Jeová, vamos assim estar andando na luz. Isso, obrigado. A irmã Aparecida? Por continuar fiel a Jeová, obedecendo seus mandamentos, tomar decisões que estejam de acordo com a vontade de Deus. Dessa forma, nós conseguimos andar na luz. Obrigado, irmã. Esse estudo temos certeza que ajudou a todos nós, a entender a importância de continuarmos na luz, sairmos cada vez mais, fazermos a vontade de Jeová para nos mantermos na luz, Infelizmente, a escuridão domina o mundo, Satanás domina o mundo, E muitas vezes, de maneira sutil, podemos ser levados a caminhos errados. Então, queremos tomar todo o cuidado. E esse estudo nos alertou sobre muitas influências, Influências no trabalho, influências na escola e até mesmo influências na congregação. Então, queremos tomar cuidado. Quais são as nossas amizades? Quanto tempo passamos com elas? E ver as nossas prioridades, Isso vai nos ajudar a nos manter na luz, Queremos fazer aquilo que é da vontade de Jeová. Para isso precisamos sempre, ao tomar uma decisão, conforme nós vimos, avaliar os princípios, Qual princípio se aplica a essa situação? Como ele me ajuda a entender a situação?
Como eu posso aplicá-lo ao tomar essa decisão? Aí estaremos fazendo a vontade de Jeová, imitando a Jesus. É isso que nós queremos fazer para continuarmos andando na luz. Temos certeza que os irmãos estão se esforçando muito para isso. Obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. E assim nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. E queremos agora encerrar esse estudo de forma alegre, entoando um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 95. A luz clareia mais e mais. E após o cântico, convidamos nosso irmão Gustavo Brizola para nos representar aqui em oração.